Deputados, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, já temos o quórum necessário, portanto vamos dar início à nossa Assembleia Extraordinária. Como possivelmente verificam, eu sou o único elemento da mesa que está presente, portanto o primeiro como o segundo secretário não puderam estar presente, penso que puramente por razões de férias, mas segundo o nosso regimento, e porque se trata da maioria dos membros da mesa, ter-se-á que proceder a uma eleição secreta dos nomes que foram indicados dentro do acordo partidário que existe. Portanto, o PSD indicou o Sr. Deputado Rui Rama da Silva para substituir o primeiro secretário e o PS indicou o Sr. Deputado João Rocha para substituir o segundo secretário. Segundo o artigo 11 do nosso regimento, esta substituição tem que ser efetuada por votação secreta. E, portanto, o que nós sugerimos foi que houvesse 2 boletins de voto, um branco para a substituição do primeiro secretário e um azul para a substituição do segundo secretário. Portanto, iremos recolher os vossos votos relativamente a esta proposta de eleição antes de iniciarmos oficialmente os nossos trabalhos. Você está não oficial, mas vai nos ajudar a contar os votos. Talvez o Vítor pudesse começar a recolher os votos. Eu vou, então, chamando os membros da Assembleia presentes. O Sr. Deputado Teixeira Lopes. O Sr. Deputado Batista Leite. O Sr. Deputado Vieira Simões. O Sr. Deputado Gonçalo Lage. A Sra. Deputada Patrícia não está presente. O Sr. Deputado Rui Rama da Silva. O Sr. Deputado Manel Ramos Lopes. O Sr. Deputado Manuel Luís Correia. Manuel Basílio de Castro. Filipa Vaz Monteiro. O Sr. Deputado João-Pierre Baroni. E a Sra. Deputada Maria Odete
Abrantes Lopes. Senhora Deputada Mariana Costa Cabral. Sr. Deputado João Ribeiro da Fonseca, não está ainda presente. E o Sr. Deputado João Pinheiro da Silva. O Sr. Deputado João Serrano, não está presente ainda. O Sr. Deputado João Couto Fragoso. A Sra. Deputada Filomena Rijo Temudo. O Sr. Deputado Ricardo Silva Pires. O Sr. Deputado João Fortes Rocha. O Sr. Deputado Paulo Costa Ferreira. O Sr. Deputado José Gonçalves da Silva. O Sr. Deputado João Camilo Correia Vicente. A Sra. Deputada Patrícia Salvador. O Sr. Deputado António Lemos. O Sr. Deputado Vasco Graça. O Sr. Deputado Filipe Perdigão, não está presente. O Sr. Deputado Maurício Chumbo, não está presente. O Sr. Deputada Pepita Cardoso. O Sr. Deputado Luís Salgado e a Sra. Deputada Joana Vitorino. E falta não é isso. A Sra. Deputada Helena Seco, peço desculpa. É que como houve um grande número de substituições, eu tenho que andar aqui assim atrás e para a frente. Penso que já chamei todos. Aos presidentes de junta, peço desculpa. O senhor Deputado José Filipe Marques Ribeiro. A Sra. Deputada Zilda Costa da Silva. O Sr. Deputado António Moraes Soares e o Sr. Deputado João Manuel Navarro Pina. E penso que falta o Sr. Deputado Ribeiro da Fonseca. E, nos termos da lei, eu sou o último a votar. Vamos passar então a análise.
Os senhores, então, ambos os secretários foram eleitos com 27 votos a favor e 5 votos brancos. Portanto, eu pedi ao Sr. Deputado Rui Rama da Silva que se tomasse o seu lugar e o Sr. Deputado João Rocha toma-o, obviamente, formalmente. E então iremos dar início aos nossos trabalhos. Trata-se de uma Assembleia Extraordinária, que não tem período antes da ordem do dia, e também não há membros do público inscritos para falar. Em todo caso, eu vou tomar uma iniciativa, peço que não levem a mal, mas, como sabem, e aliás foi decretado luto municipal, faleceu o bombeiro José Moreira, que era bombeiro da Corporação de Carcavelos e São Domingos de Ranã. Eu acho que é sempre triste quando alguém que está associado aos serviços do nosso município desaparece de uma forma tão trágica como esta foi. E, portanto, isto não pode deixar de nos tocar a todos. E, portanto, se estiverem de acordo, eu ia propor, Sr. Presidente da Câmara. Senhor. Está aqui o Sr. Presidente da Câmara a sugerir, lembrar uma outra personalidade que eu também gostaria de associar, que é o Parque de Estoril, o Padre Ricardo Neves, que também nos deixou recentemente. Portanto, são duas personalidades que eu acho que marcam o nosso município e eu pedia-lhes que se juntassem num minuto de silêncio de homenagem a estas duas pessoas. A nossa Assembleia Extraordinária tem apenas um ponto para discussão e votação e eu iria fazer a apresentação muito breve desse ponto, até porque ele resulta de um pedido de procedimento cautelar que foi intentado pelo Sindicato dos Professores da Grande Lisboa ao município de Cascais. E, portanto, o município de Cascais é uma entidade vaga, mas como se trata de uma decisão que foi tomada no âmbito desta Assembleia, foi decidido que seria o Presidente da Assembleia que proporia uma proposta de resolução fundamentada nos termos do artigo 128, número 1 do Código dos Processos dos Tribunais Administrativos. De que é que se trata? Enfim, possivelmente, certamente terão lido a documentação. Como sabem, no dia, salvo erro, 25 de maio, foi aprovado por esta Assembleia, por maioria, um contrato interadministrativo no âmbito da área da educação, por, digamos assim, delegação do Governo dentro daquilo que foi acordado a nível nacional. E esse contrato foi aprovado por maioria pela Assembleia, mas o Sindicato de Professores de Grande Lisboa entendeu que o contrato continha um ou dois aspectos que o tornam ilegal e intentou uma ação administrativa para tentar demonstrar a ilegalidade desse contrato, o que é perfeitamente natural e legítimo, mas simultaneamente solicitou que fosse decretada um procedimento cautelar e, portanto, que essa decisão deixasse de ter execução a partir da decisão que o Tribunal
iria tomar sobre isso. Pronto. O Tribunal poderá tomar essa decisão, mas há uma forma jurídica que é obrigatória preencher e que tem que ver com a demonstração da entidade que aprovou essa medida, portanto, que aprovou esse contrato interministerial, demonstrar ou não a importância fundamental e a urgência da execução imediata desse contrato. E, portanto, é nesse sentido que está redigida a proposta de resolução fundamentada, que é exatamente para tentar demonstrar, nos termos do número 1 do artigo 128 do Código dos Tribunais Administrativos, o grande interesse público que deverá impedir a suspensão da eficácia da deliberação da Assembleia Municipal de Cascais. Portanto, em resumo, não se trata de discutir novamente o contrato interministerial, não se trata de discutir os aspectos jurídicos da causa, trata-se pura e simplesmente de discutir se, nos termos desta Assembleia Municipal, se entende ou não que a execução deste contrato é de interesse público e, portanto, que não deve ser cessada através de uma medida cautelar, digamos assim, de procedimento cautelar. Portanto, é isso que deve ser discutido. Eu não sei se há já senhores deputados que se queiram inscrever. O Sr. Deputado José Carlos Silva, da CDU. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, senhores membros da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Senhora e senhores vereadores, municípios. Os eleitos do Partido Comunista Português na Assembleia Municipal declaram-se contra a proposta de resolução apresentada pela maioria PSD-CDS por considerarem que a mesma, ao defender a municipalização do ensino, não está de facto a defender o interesse público. A providência cautelar apresentada pelos sindicatos de professores da Grande Lisboa vai ao encontro na linha mestra, por nós assumida desde sempre, de reforço da escola pública, universal, gratuita e de qualidade para todos, como está plasmado na Constituição da República Portuguesa. O desinvestimento na educação, nestes 4 anos, foi superior a 2 mil milhões de euros, sem ter em conta o ensino superior público, com cortes orçamentais que colocam Portugal na cauda dos países da OCDE em financiamento da educação pública. Aqui chegados, há aqui qualquer coisa que não joga. Os protagonistas são os mesmos no governo e na autarquia. Quem está a fazer jeitos a quem? Que interesses movem por trás desta municipalização? Chama-se isto interesse público? Não. Os senhores, com o ataque feroz às funções sociais do Estado que têm levado a cabo, também aqui em Cascais, nomeadamente com a municipalização destas mesmas funções, é que estão a pôr em causa o Estado de Direito democrático e constitucional. Está à vista de todos que estes contratos, a que continuamos a chamar de municipalização da educação, põem em causa áreas como políticas educativas, administração educativa, gestão e desenvolvimento do currículo, organização pedagógica e administrativa, gestão de recursos e relação escola-comunidade. Foi isto que esta maioria assinou e é por via disto que os senhores, também aqui em Cascais, pretendem aniquilar a escola pública. Os senhores fizeram avançar esta municipalização da educação contra tudo e contra todos, ainda por cima no final da legislatura, não tendo em atenção, nomeadamente, os professores que, por esmagadora maioria, se pronunciaram contra este atentado e que em Cascais representou 98% de rejeições. Os senhores fizeram avançar esta municipalização de educação, desrespeitando e menorizando esta Assembleia Municipal ao longo da negociata que mantiveram com os ministros Poiás Maduro e Nuno Crato, assinando às escondidas os contratos, entretanto, publicados, por muito que em várias sessões desta Assembleia fossem confrontados pelas diversas oposições para que este assunto fosse debatido. Esta é, de alguma forma, sinónimo de sobranceria, má consciência e medo da participação dos autarcas da oposição e das comunidades educativas e que ajudarão a explicar o tempo e a forma da sua celebração.
ao muito grave prejuízo para o interesse público que os senhores propalam, respondemos que o interesse público está na revogação destes contratos, questão que, da parte do Partido Comunista Português, vai estar garantidamente na ordem do dia na próxima legislatura, que se aproxima, contra a municipalização da educação pelo reforço da escola pública, universal, gratuita e de qualidade. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Vitorino, do Bloco de Esquerda. Boa noite a todos os presentes. Os motivos políticos que enunciamos para o voto contra o contrato interadministrativo de delegação de competências, contrato de educação e formação municipal na Assembleia Municipal de 27 de abril do corrente ano estão consubstanciados na providência cautelar e foram antecipados pela bancada do Bloco de Esquerda, ou seja, a intenção do Governo em alargar os serviços educativos até ao limite da total demissão da Administração Central nas políticas educativas locais. As escolas não podem ser espaços de exercício do poder político-partidário. Devem ser, acima de tudo, espaços de produção de saberes e de realização de aprendizagens. Devem ser espaços livres de inovação e experimentalismo científico à medida das idades dos seus alunos. Devem ser espaços democráticos de participação efetiva das comunidades locais, de envolvimento das famílias e educação para a cidadania. Nenhuma destas premissas se compagina com o poder local, as suas naturais instabilidades partidárias e guerrilhas internas. A autonomia das escolas é, de facto, um valor pelo qual nos devemos bater, mas não se faz pela demissão do Governo Central na sua gestão. Faz-se, sim, pela garantia por parte da tutela de que as escolas possuem todos os recursos humanos e financeiros que lhe permitam a gestão autónoma das diversas áreas da sua atividade, nomeadamente nas áreas pedagógica, financeira e administrativa, pondo ao dispor das escolas o enquadramento legal e todos os mecanismos necessários para envolver os seus profissionais e toda a comunidade educativa na organização das escolas e na projeção do seu futuro. Parece-nos que este Executivo está a querer implementar este processo à pressa, antes mesmo de serem definidos e elaborados os documentos estratégicos que o deveriam nortear, como a Carta Educativa, e sem permitir uma atempada preparação de um projeto educativo e plano anual de atividades devidamente adaptados. Não entendemos como se sustenta que, em matérias da educação, se pretende envolver os vários parceiros educativos, excluindo aqueles que dedicam o seu estudo e a sua prática profissional aos diferentes graus de ensino, às funções educativas e a diferentes funções pedagógicas, os professores. Parece-nos de uma arrogância e alheamento da realidade, dos quais o ensino no nosso município e muito diretamente os alunos e os diferentes parceiros educativos não poderão beneficiar. O Bloco de Esquerda opõe-se, por isso, a esta forma de delegação de competências do ensino, defendendo uma verdadeira autonomia para as escolas. Porque acreditamos nos professores, nos funcionários, nos alunos, nas famílias e nas populações. Pelo exposto, não pode o Bloco de Esquerda votar favoravelmente a presente proposta de resolução apresentada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Cascais, por com ela discordar totalmente. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lemos, da CDU. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, restantes membros da mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, estimado público. Sobre o ponto 1 da ordem de trabalhos, procedimento cautelar intentado pelo Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, resolução fundamentada nos termos e para o efeito do disposto do artigo 128, número 1 do CPTA. Já aqui o dissemos e aqui o voltamos a afirmar. Que o processo chamado de delegação de competências é, para além de tudo mais, o maior ataque até hoje tentado contra a escola pública e contra o direito da igualdade dos portugueses à universalidade do ensino com qualidade consagrado na Constituição da República Portuguesa. Esta delegação de competências, melhor dizendo, de incompetências, visa, por um lado, subordinar a escola ao poder político local, abrindo a porta ao caciquismo, ao sabor de interesses pessoais,
políticos e económicos, em cada momento dominantes, e, por outro lado, a favorecer a privatização de tudo quanto nas escolas e no ensino possa construir fonte de lucro para os tais interesses particulares e privados. De acordo com a Federação Nacional dos Professores, são várias as ilegalidades nos contratos publicados em Diário da República, nomeadamente contratos celebrados antes das decisões dos órgãos autárquicos, municipalização que avança desrespeitando decisões dos Conselhos Gerais, câmaras que alegavam estar a negociar especialidades, mas afinal contratos são iguais, não foram alterados, municipalização que avança em confronto com os professores que manifestaram clara oposição a este processo. Na redação do procedimento cautelar intentado pelo Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, estão descritos com grande clareza muitos dos considerandos que o Partido Comunista Português vem afirmando, nomeadamente que, em rigor técnico e jurídico, estamos perante um contrato de delegação de competências na autarquia que mais não pretende do que marginalizar todos os atores da comunidade educativa, peças fundamentais na formação das crianças e jovens e na construção da cidadania, contrariando princípios programáticos insítios na Constituição da República Portuguesa. Senhor Presidente, senhores deputados, consideramos que a maioria PSD-CDS, ao votar e aprovar na reunião da Assembleia Municipal de Cascais, realizada a 25 de maio de 2015, a celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, Contrato de Educação e Formação Profissional, legitimou a Câmara Municipal de Cascais para aceitar a incumbência de substituir o Estado nos deveres que este tem de assegurar a todos os portugueses, ou seja, serviços públicos de qualidade para os quais pagamos e muito com os nossos impostos. Consideramos que a providência cautelar intentada pelo Sindicato dos Professores da Grande Lisboa é legítima, contém pressupostos devidamente fundamentados e consentâneos com o que defende o Partido Comunista Português e a CDU no seu todo. Razões pelas quais o Partido Comunista Português votará contra a proposta de resolução fundamentada que aqui nos é apresentada. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pinheiro da Silva, do CDS. Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, caros e caras colegas deputados, público aqui presente. Sr. Presidente, estamos perante mais um procedimento cautelar que visa suspender uma deliberação tomada válida e democraticamente por esta Assembleia Municipal. Digo por isso, com toda a certeza, que é lamentável. E é desde logo lamentável por um simples facto do sindicato requerente deste procedimento cautelar não ter imputado um único vício, nem tampouco uma única ilegalidade à deliberação tomada nesta Assembleia Municipal no passado dia 25 de maio. Eu repito, não foi imputada uma única ilegalidade, nem um único vício ao ato impugnado. E o ato impugnado é a deliberação tomada nesta Assembleia Municipal, não é o contrato interadministrativo. E só por esta razão, Sr. Presidente, a proposta de resolução fundamentada que aqui hoje vamos votar deveria merecer a unanimidade desta Assembleia Municipal. Por aquilo que se depreende do requerimento inicial deste procedimento cautelar, Sr. Presidente, o que me parece que o sindicato em causa quereria ou quererá porventura atacar não é, portanto, a deliberação tomada no dia 25 de maio por esta Assembleia Municipal, mas sim o próprio contrato interadministrativo de delegação de competências no município de Cascais. Ainda assim, Sr. Presidente, permita-me que faça algumas considerações das muitas que haveria para fazer, seguramente, a propósito deste procedimento cautelar. Em primeiro lugar, a evidente irregularidade do mandato judicial supostamente conferido pelo sindicato em causa aos respectivos mandatários judiciais. Em segundo lugar, o facto do sindicato em causa ter apresentado um requerimento inicial num tribunal manifestamente territorialmente incompetente. Em terceiro lugar, Sr. Presidente, como já referi, o facto do sindicato em causa não ter imputado qualquer vício, nem tampouco qualquer ilegalidade, à deliberação tomada por esta Assembleia Municipal, livre e democraticamente, no passado dia 25 de maio, e diga-se, aliás, em abono da verdade, que, independentemente daquilo que foi imputado ao contrato propriamente dito por parte deste sindicato, não enferma, evidentemente, na nossa opinião, de qualquer vício ou de qualquer ilegalidade. Em quarto lugar, Sr. Presidente, o facto do contrato interadministrativo de delegação de competências, contrato de educação e formação municipal, não se dirigir sequer, repito, não se dirigir sequer ao pessoal docente,
Logo, não se dirige sequer aos sócios do sindicato requerente deste requerimento inicial do procedimento cautelar em causa. Em quinto lugar, Sr. Presidente, o facto de parecer que para o sindicato em causa é totalmente irrelevante que para o normal e tranquilo arranque do novo ano letivo no Concelho de Cascais é necessário levar a cabo um conjunto de ações, tal e qual como estão identificadas no ponto 6 desta proposta de resolução fundamentada que aqui hoje vamos votar. Ações essas que se não se realizassem, o município de Cascais, que se não se realizariam se o município de Cascais não executasse a deliberação que aqui foi tomada democrática e livremente no passado dia 25 de maio. Em sexto lugar, Sr. Presidente, o facto de parecer que para o sindicato em apreço é totalmente irrelevante que se o município de Cascais não pudesse executar a deliberação aqui tomada livre e democraticamente no passado dia 25 de maio, seriam postos em causa todos os demais atos que importa executar, tal como indicado no ponto 8 da proposta de resolução fundamentada que aqui hoje vamos votar. Em sétimo lugar, Sr. Presidente, o facto de, em vez de defender uma administração educativa cada vez melhor e cada vez mais próxima dos cidadãos, o sindicato em apreço parece estar empenhado, ou pelo menos mais empenhado, em tentar perturbar o arranque normal e tranquilo do novo ano escolar, como, aliás, se congratula na primeira página principal do seu site na internet. Sr. Presidente, hoje ficaremos a saber, nesta Assembleia Municipal, quem concorda em tentar criar turbulência e desconfiança na abertura do novo ano escolar, em evidente prejuízo para a comunidade educativa do Concelho de Cascais, que inclui nada mais, nada menos do que 18 mil alunos. Quem deseja isto votará contra a proposta de resolução fundamentada. Por outro lado, Sr. Presidente, ficaremos também hoje a saber quem está do lado da defesa de uma administração educativa mais competente, mais eficaz, mais eficiente, mais próxima e mais capaz de responder às necessidades dos cidadãos do Concelho de Cascais. Ou seja, Sr. Presidente, numa palavra, ficaremos a saber quem realmente defende o interesse público através do voto favorável da proposta de resolução fundamentada que aqui hoje nos é proposta. Para terminar, Sr. Presidente, e como não podia deixar de ser, o CDS estará sempre do lado do interesse público e, por isso, não deixará de votar a favor desta proposta de resolução fundamentada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Azevedo Perdigão, Concelho de Cascais, Movimento Independente. Boa noite ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, boa noite aos restantes membros da mesa, boa noite ao Sr. Presidente da Câmara, aos restantes membros do Executivo, boa noite aos meus colegas deputados, ao público aqui presente. Sobre este tema tinha 4 perguntas muito diretas e simples para formular ao Sr. Presidente da Câmara sobre este contrato intermunicipal. Quantas entidades foram consultadas? Se o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa foi consultado? Se foi consultado, se pronunciou? Se não foi consultado? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vasco Caraça, do PS. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, colegas deputados, público aqui presente. A posição do Partido Socialista na Assembleia de hoje, face à proposta que nos é apresentada, é naturalmente uma posição consequente com aquilo que defendemos ao longo deste processo. O Partido Socialista é favorável à descentralização educativa, considera que esta pode ser um contributo importante para a qualificação do ensino e da formação, e nesse quadro, desde o início que alertámos para o perigo de precipitações na adoção de medidas nesta área. Salientámos que a escola pública no Concelho de Cascais, pelas características que tem, pelas fragilidades, diria, a que está sujeito, merece uma atenção acrescida por parte das entidades públicas, nomeadamente por parte da Câmara, e que tudo isto nos aconselharia a uma enorme prudência e a evitarmos
trazer para o Conselho acrescidas fontes de conflitualidade. Recordo-me perfeitamente que esta matéria, até da acrescida conflitualidade, foi por nós suscitada para gáudio de alguns responsáveis, mas que infelizmente se comprova desde já como tínhamos razão. Face à proposta que aqui nos é apresentada, eu gostaria de começar por salientar que há um enorme consenso entre os vários partidos políticos, diria, entre todos os partidos políticos desta Assembleia. Enfim, não poderei falar pelo Bloco de Esquerda, porque nessa altura não existia, mas imagino que também há um largo consenso estabelecido quanto à natureza da descentralização educativa e quanto aos princípios que a devem nortear. Esse consenso está consagrado na Lei de Base do Sistema Educativo, em alguns artigos muito precisos sobre esta matéria e que foram objeto de uma ampla discussão entre os vários partidos, a quando da feitura da lei, em 1986. Portanto, não vale a pena sequer esgrimir-se nesta matéria uma paternidade acrescida deste ou daquele partido quanto ao objeto da descentralização. Há um consenso estabelecido e há até uma aprendizagem feita ao longo destes anos sobre esta matéria, que é património comum de todos os partidos. E o Partido Socialista está à vontade a falar neste assunto, porque seguramente foi o primeiro que avançou com algumas propostas de transferências de competências na área da educação, se bem me recordo, alguns em 1980, 81. Foi muito antes até da própria Lei de Bases vir a consagrá-lo e de toda esta matéria ser objeto de discussões mais aprofundadas. Agora, se há questão que evidencia a necessidade de diálogo, e mais do que diálogo, de uma coisa que aqui por Cascais rareia muito, que é a capacidade negocial, de ouvir, de partir de posições diversas, para procurar encontrar pontos de convergência e chegar a acordos. Se há matéria que carece de capacidade de diálogo e negocial, dizia eu, é esta da educação e da descentralização educativa. Aliás, eu discordo, há muito, em muitos aspectos, do professor Joaquim de Azevedo. Desde os tempos das escolas profissionais, passando pelo seu papel de porta-voz do neoliberalismo, do Compromisso Portugal, tenho tido manifestas discordâncias. No entanto, reconheço que nesta matéria, enfim, nos vários trabalhos que tem feito sobre descentralização educativa, e nomeadamente naqueles que fez para a Câmara de Cascais, desde sempre teve o bom senso de alertar para os perigos de se querer dar passos precipitados, para a necessidade e para a indispensabilidade de um quadro negocial claro e abrangente e para o aspecto essencial, constitutivo, que é o definir-se previamente qual é a instância, digamos, de poder que se estabelece para acolher, digamos, a descentralização. Infelizmente, nem sequer esses conselhos, bons conselhos, foram tidos em conta e houve manifesta precipitação quando a Câmara, aqui, enfim, a maioria da Câmara aqui quis fazer aprovar este contrato intermunicipal feito sob o patrocínio de um programa governamental chamado Aproximar, creio que é Aproximar a Educação, manifestamente mal concebido, tecnicamente inadequado e politicamente inconsequente. Neste sentido, o melhor serviço que nós podemos prestar hoje para a estabilidade do arranque do ano letivo em Cascais, o melhor serviço que nós podemos prestar hoje para uma futura descentralização educacional que signifique, de facto, a qualificação do ensino e da formação e que recoloque, digamos, nos seus devidos termos de execução o compromisso há muito estabelecido entre os vários partidos quanto a esta matéria, o melhor contributo que podemos prestar para tudo isto, hoje, é suspendermos o contrato interministerial, o contrato de municipalização da educação, tal como nos é proposto, tal como o Tribunal vem argumentar. Portanto, a resolução que aqui nos é apresentada hoje terá o nosso voto contrário e ela própria evidencia as razões pelas quais deve ser votada contra. Quer dizer, se, primeiro, invoca um cronograma de aplicação destas medidas. Bom,
se há cronograma, e se em nome desse cronograma até nos propõem que votemos a favor, o mínimo que se pedia é que nos mostrassem o cronograma. Quer dizer, onde é que está o cronograma que justifica a necessidade destas 8 medidas, destas 8 questões que aqui vêm referidas como sendo essenciais e tal. Bom, e se depois se olharmos para elas, quer dizer, é óbvio que o melhor que temos a fazer neste momento é executá-las nos mesmíssimos termos em que foram executadas no ano passado. Com aquilo que já são competências da autarquia, por exemplo, a questão das AECs. Porque é que vêm aqui as AECs? As AECs sempre foram competência da autarquia. Não dependem do contrato para agora serem executadas desta ou daquela maneira. Feitura de uma base de dados, não sei, está bem, quer dizer, a base de dados não é uma questão fundamental para o arranque do ano letivo. E, portanto, neste momento, o melhor contributo que nós podemos dar, de facto, e face ao que vem aqui mesmo na proposta, o melhor contributo que nós podemos dar para a estabilidade do arranque do ano educativo e para, digamos, no futuro podermos equacionar a descentralização como ela deve ser, de facto, equacionada, é suspendermos a aplicação deste contrato interdepartamental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Vasco Graça. Sr. Deputado Teixeira Lopes. PSD. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários de Exercício, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, às duas bancadas, Sra. Presidente de Junta e Sr. Presidente de Junta. A todos os meus cumprimentos e, como é lógico também, ao público aqui presente. Eu, há uns tempos idos, via muitas vezes reportagens de manifestações da CDU, diga-se PCP, em que o slogan era sempre, sempre ao lado do povo. Então os 18.500 alunos não são povo. Os pais dos 18.500 alunos não são povo. Os senhores querem que não hajam aulas a partir de setembro. Os senhores querem que a escola pública, como o senhor quer dizer, que não abra a partir de setembro conforme está calendarizado. Então, mas o que é que os senhores querem, afinal de contas? Não são apoio, já agora já não apoiam o povo? A nossa bancada vai, com certeza, votar favoravelmente, porque isto não tem nenhuma razão de ser. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Sr. Deputado Luís Salgado, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, membros da mesa, caros deputados, membros do Executivo, estimado público. Sr. Presidente, inicialmente não era para intervir, mas acho que impõe-se aqui vários esclarecimentos. Um deles, de um debate que começou precisamente na última providência cautelar que aqui foi apresentada. Eu vejo em todos os documentos, nomeadamente os judiciais, que é uma providência cautelar. Há quem insista em chamar-lhe procedimento cautelar. Vamos lá ver. Um procedimento cautelar é substancialmente diferente da providência cautelar. O procedimento cautelar é todo o trâmite processual que é dado para se chegar à providência cautelar. Não. Isto é o procedimento. Ora bem, e dúvidas haja, vejamos. Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. Admite-se a providência cautelar. Proceda-se à citação. A citação deve advertir-se que há uma suspensão imediata e proibição de execução do ato. Portanto, o ato neste momento está suspenso. É outra factualidade, ao contrário do que aquilo que estava a dizer. E depois, mais abaixo, volta a dizer, reitera-se, providência cautelar, providência cautelar. Ora bem, Freitas do Amaral diz claramente que as providências cautelares no novo contencioso administrativo, nos cadernos de justiça administrativa, no 443, número 6, de um estudo feito pelo professor Freitas do Amaral, diz que a finalidade típica que vários preceitos legais, nomeadamente CPTA, assinalam às providências cautelares, veja-se, novamente, providências cautelares, é assegurar o efeito útil da decisão principal, ou seja, evitar a inutilidade prática da sentença declarativa. Isto leva-nos aqui a outra parte, que é, então, isto é uma providência cautelar, o processo principal vem depois. E aí serão os fundamentos do processo principal. Parece-me, não sei, mas também se calhar andamos cada vez a perceber menos, e isto vem
de uma bancada que, na parte jurídica, tem sido muito mal assessorada. Veja-se as vezes que o Tribunal Constitucional foi dando sucessivamente, retirando capacidade ao Governo. Mas ficamos aqui no que interessa. Bem, continuando... Eu pedia que não fizessem comentários. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Ora bem, debater-se-á a vantagem ou benefício superior no processo principal, conforme se diz. Neste procedimento cautelar, que é o que estamos aqui a debater, é estarmos a contrapor os fundamentos à providência cautelar. Nós vemos que, do que é aqui apresentado nesta proposta de resolução, está-se a dar força à providência cautelar e não a retirar-lhe força. Por isso, Sr. Presidente, votaremos contra esta proposta de resolução. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lages, do PSD. Boa noite, Sr. Presidente e restante mesa, Sr. Presidente de Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, caros colegas, estimado público. Hoje estamos aqui, paramos com um ponto que diz respeito a uma proposta de resolução fundamentada numa série de questões que foram colocadas por um sindicato, e o que ouvi hoje aqui foi a oposição toda e a Assembleia Municipal a discutir a própria proposta que já foi votada e que já foi deliberada no dia 25. Eu acho que nestas questões o próprio sindicato, pelo que me parece e da ilação que tiro do que estive a ler do documento, não conviveu bem com a deliberação que foi tomada por esta Assembleia. Parece-me, contudo, que para além do sindicato também há bancadas nesta Assembleia que não convivem bem com as decisões que são tomadas nesta Assembleia. Eu, por uma questão de legitimidade democrática e de sentido de responsabilidade, nós não estamos agora a votar qualquer delegação de competências. Nós não estamos a discutir a delegação de competências. Nós estamos aqui a discutir, e o que nós devemos aqui hoje aprovar, e é por isso que vamos fazer com toda a responsabilidade, é uma proposta de resolução para um conjunto de medidas que foram colocadas no âmbito de uma decisão livre e democrática desta Assembleia. E aí sim, é nesta decisão que eu acho que a própria oposição se deveria juntar e devia perceber que existem interesses e existe a legitimidade democrática que está acima do que é muitos interesses e do que é muitas das opiniões que cada um dos senhores deputados tem nestas bancadas. Por isso, Sr. Presidente, estaremos obviamente de acordo e a favor da proposta de resolução que nos foi apresentada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Câmara, quer fazer algum comentário sobre esta proposta? Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para responder ao Sr. Deputado Azevedo Perdigão, dizer-lhe que, de facto, nós tivemos contactos e auscultámos toda a comunidade escolar do Concelho de Cascais, os vários agrupamentos de escolas, as próprias associações de pais, fizemos debates também sobre esta matéria e, obviamente, não consultámos o sindicato, até porque o sindicato não tem nada a ver com isto. Nenhum membro que esteja afeto à delegação de competências é associado a este sindicato. Portanto, o sindicato não é sequer parte interessada nisto. E, portanto, a razão pela qual, obviamente, ele não foi interessado. Mas eu gostaria de esclarecer que, ao todo, foram 15 os municípios que aceitaram a delegação de competências, em que desses 15 municípios ainda não entrou processos idênticos a estes em 4 deles, e são 11 aqueles que estão, neste momento, a deliberar, de facto, ir contra o procedimento que este sindicato, ou, digamos, a FENPROF, no seu global, decidiu colocar. E a questão que se coloca aqui é de outros pormenores, que não foi ainda aqui aduzido e que eu gostaria de aduzir. Em primeiro lugar, este contrato de delegação de competências só faz efeito a 1 de janeiro de 2016. 1 de janeiro de 2016. Portanto, estamos a falar aqui numa situação perfeitamente extemporânea. O que está aqui em causa, a meu ver, é uma interferência que eu considero que devia ser de repudiar, neste caso de um sindicato ou de uma frente sindical, no poder democrático local, que é, de facto, uma das verdadeiras conquistas do 25 de Abril. Esta é uma interferência que nunca o poder local fez sobre os sindicatos e que, neste caso, um sindicato tenta interferir ainda para mais sobre matéria que não lhe diz respeito a ele. Em segundo lugar, eu pergunto se a intenção não é, de facto, prejudicar a abertura do ano escolar, quando se sabe que, no caso de Cascais, embora o contrato de delegação de competências funcione a 1 de janeiro de 2016, entendemos nós antecipar a contratação de todo o pessoal não docente que estava em falta nas escolas.
que, por sua vez, vai melhorar a prestação de serviço dos professores, porque na falta deste pessoal eram os professores que tinham que fazer um trabalho complementar que não lhes dizia a ele diretamente respeito, e mais do que isso, se não dar segurança a esses próprios funcionários que estão a ser contratados, e nós estamos a cumprir aquilo que nos propusemos para garantir a abertura do ano escolar da forma como nós entendemos, que é a defesa da escola pública, não é a bandalhice da escola pública que defende a escola pública. Por outro lado ainda, em janeiro do próximo ano, entram mais 420 funcionários desta natureza. E aí sim nós, por exemplo, consultámos outro sindicato, que é por onde provavelmente todos estes trabalhadores vão transitar, que são dos trabalhadores da administração local. E esses estão de acordo connosco, assinámos inclusivamente acordos interadministrativos que prevê que, por exemplo, esses 420 que hoje estão com horário de trabalho de 40 horas semanais, passem para o horário de trabalho que nós estamos a praticar na Câmara Municipal de Cascais, que são 35. Portanto, também ir contra esta delegação de competências é não permitir a 119 funcionários que passam a ter o seu local de trabalho assegurado, o seu posto de trabalho assegurado, e não permitir a estes e a mais 420 que cumpram um horário de trabalho de 35 horas contra 40 horas. E, portanto, isto, meus amigos, senhores deputados, senhoras deputadas, é isto que está aqui em causa. E, portanto, devia de haver aqui um repúdio sobre como é que um sindicato quer interferir numa matéria que não é da sua competência no poder democrático local. Este é um dos atentados que se está a fazer ao poder democrático local. E, portanto, eu não vou entrar nas outras considerações todas sobre a delegação de competências, porque essa já foi aqui discutido e não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é um desrespeito por parte deste sindicato, que precisa de ser denunciado, em relação àquilo que é o poder democrático do poder local, que foi, de facto, uma conquista de Abril, porque não havia antes do 25 de Abril, embora houvesse sindicatos antes do 25 de Abril. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu penso que é clara a proposta de resolução fundamentada que está apresentada para votação. Ela, no fundo, o que pretende é evitar não o andamento do processo administrativo que foi intentado e que seguirá os seus trâmites, mas evitar que haja uma providência cautelar que impeça a execução de um contrato interadministrativo que foi aqui aprovado e do qual derivam, na minha opinião, enormíssimas responsabilidades para a Câmara Municipal de Cascais. Elas estão inerentes à essência desse próprio contrato. Portanto, iríamos passar à votação da aprovação ou não desta proposta de resolução fundamentada. Os senhores deputados que votam contra a aprovação da proposta manifestam-se. Os senhores deputados que se abstêm. E os senhores deputados que votam a favor. Muito obrigado. Portanto, a proposta de resolução foi aprovada por maioria. Há algumas declarações de voto. O Sr. Deputado Camilo Vicente, da CDU. Obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui uma declaração de voto vencido da nossa bancada, que eu não vou ler, que é um pouco extensa, mas vou deixar aí. Contudo, tinha uma recomendação muito especial ao Sr. Presidente da Mesa, que esta declaração terá que acompanhar qualquer informação sobre a deliberação adotada quanto a esta matéria pela maioria da Assembleia Municipal ao abrigo do número 3 do artigo 35 do Código do Procedimento Administrativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Pepita Cardoso, do Conselho de Cascais, Movimento Independente. Não li, mas que esta declaração deve acompanhar qualquer posicionamento da Assembleia. Para esta delegação de competências, da qual adveio é porque não concordamos com a forma como ela foi elaborada. A prova de que tínhamos razão é que já há contestação. Hoje abstivemos-nos porque também não queremos que digam que foi por nossa causa que
as aulas vão começar tarde ou que vai haver problemas, mas continuamos a não concordar com a delegação de competências, nem com a maneira como foi feita e também com o caso com esta questão de não ter sido consultado o sindicato, que acho que é uma das consultas que devia ter sido feita. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Salgado, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta declaração de voto em si também deverá, nos termos da declaração de CDU, acompanhar qualquer informação que seja enviada. Sr. Presidente, no dia 27 de abril de 2015, o Bloco de Esquerda, nesta mesma Assembleia, tomou posição quanto à delegação de competências que o Governo, com a anuência e subserviência do Executivo Municipal, propôs à população aqui representada. Nessa Assembleia, o Bloco de Esquerda afirmou que é necessário perceber exatamente o que significa a transferência de mais competências de administração da rede escolar para as autarquias e qual o seu real impacto à luz do que é hoje a relação entre autarquias, escolas e ministérios. Analisada a providência cautelar, como é identificada no ponto 1 do despacho do TAC de Lisboa, olhamos para a proposta que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal aqui nos traz para discussão e votação. O documento que nos é apresentado enferma de erros de análise e de substância, contendo falácias puras para justificar o injustificável. Logo, no ponto 1 é dado como adquirido que no contrato interadministrativo de delegação de competências há pressupostos que fundamentam a delegação de competências. Ora, acontece que são precisamente esses pressupostos que são aqui colocados em causa, não podendo estes servir de justificação de coisa nenhuma. O ponto 2 da presente proposta é igualmente colocado em causa pela presente providência cautelar, pois ali se coloca em causa a repartição de responsabilidades que vão muito para além das suas próprias competências, para além da possibilidade de delegação das competências que, de facto, têm ali os outorgantes. Invocar agora, como se faz nos pontos 3 e seguintes, o interesse público para justificar a necessidade de execução da deliberação é estar-lhe a dar uma força à deliberação e ao contrato de delegação de competências que não tem. Lembremos-nos que esta alegada delegação de competências nasceu com o caráter de projeto piloto, chamado de aproximar a educação e, portanto, experimental por natureza, cuja abrangência atinge 10% da população e cujos efeitos se desconhecem. Com estas características, dificilmente se pode apelidar de um projeto já essencial e irreversível. A 16 de fevereiro do presente ano, o SES, Conselho das Escolas, concluiu num parecer fundamentado de 12 páginas, que foi aprovado por unanimidade dos seus membros, que faltou debate público quanto às finalidades e benefícios da chamada delegação de competências na área da educação. Ali concluem também que se afastam escolas e os seus órgãos de administração e gestão da tomada de decisões, colocando em causa a sua capacidade de decisão. De igual forma, alertam para a criação. Sr. Presidente, Senhores deputados, fazem favor. De igual forma, muito obrigado, Sr. Presidente. De igual forma, alertaram para a criação de entropias no sistema educativo pela via de introdução de novas estruturas, novas tutelas, que em concreto reduzem a autonomia das escolas, sendo estas de caráter experimental. Eu vou resumir. Ora, aqueles que aprovaram o contrato de delegação de competências são os mesmos que agora invocam o interesse que pretendem destruir. Mas mesmo assim não conseguem fundamentar cabalmente o interesse que tentam invocar, pois ao fazê-lo entram em contradição com os fundamentos da própria delegação de competências e entram em contradição com os fundamentos do Estado de Direito Democrático. A vontade da maioria dos representantes aqui presentes tem forçosamente que obedecer à lei, sendo esta garantida pelo Poder Judicial. A arbitrariedade e discricionariedade dos deputados do PSD e do CDS está a obrigar à judicialização da política, obrigando a controlos sucessivos, por forma a que se evite cair numa ditadura de maioria. Não podemos concordar com a proposta de resolução aqui apresentada. O interesse público existe, mas na suspensão desta alegada delegação de competências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Vasco Graça, uma declaração de voto. O Partido Socialista votou contra a proposta aqui apresentada por um conjunto de razões que, no essencial, constaram da minha intervenção e que constam da declaração de voto escrita que faço entrega à mesa para que seja apensa a este processo e que seja transmitido ao Tribunal nos termos do Código de Procedimento Administrativo. Acrescento à minha declaração de voto que o nosso voto contra esta proposta sai reforçado depois da intervenção do Sr. Presidente da Câmara, à qual nós não podemos repostar por funcionamento que tem sido adotado nesta Assembleia, de ser sempre o Sr. Presidente da Câmara que tem a última intervenção. Todavia,
ele reforçou as nossas razões para votarmos contra esta proposta porque disse duas coisas absolutamente espantosas. A primeira, que este contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2016, portanto, creio que fica evidente por esta declaração, são razões que acresceram ao nosso voto contra e que fazem parte da nossa declaração de voto. 1 de janeiro de 2016 significa que o Sr. Presidente da Câmara retirou todas as razões que constavam da proposta que nos foi apresentada quando diziam que o que estava em causa era a preparação do ano letivo. Ora, se o contrato só tem validade a partir de 1 de janeiro de 2016, é evidente, como nós tínhamos dito, que os procedimentos para a preparação do atual ano letivo decorrem nos termos anteriores, isto é, tal como no ano passado. Agradecemos, portanto, neste caso, ao Sr. Presidente da Câmara ter dado razão ao nosso voto contra. A segunda questão, não menos grave, foi querer transformar este voto numa espécie de deliberação desta Assembleia sobre a competência que o sindicato, neste caso o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, tem ou não tem para se pronunciar sobre estas matérias. E isto faz-nos recuar, no mínimo, ao ano de 1976, quando estas questões eram colocadas, ou seja, e provavelmente é a ignorância do Sr. Presidente da Câmara, desconhecer que está consagrado em legislação, em diversa legislação, o direito dos professores e das suas organizações representativas intervirem em matéria de política educativa. É disso que se trata neste âmbito. E, portanto, não quer certamente o Sr. Presidente da Câmara recolocar questões há muito ultrapassadas pelo conjunto dos professores e das instâncias políticas deste país, de que os professores e as suas organizações representativas têm não apenas o direito de negociar questões profissionais, mas de intervir e de ser ouvidos nas questões de definição de políticas educativas. Se quiserem, poderei citar-vos as leis todas em que isto vem consagrado. Finalmente, mais não houvesse este contrato interadministrativo, interfere em questões laborais, porque põe em causa, como aliás consta do processo que nos foi apresentado, põe em causa aspectos essenciais da colocação de professores, e isso, aí não há dúvidas nenhumas, é matéria na qual qualquer sindicato intervém diretamente e, portanto, tínhamos toda a razão quando nos pronunciámos contra a deliberação que aqui nos foi proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, antes de procedermos ao encerramento desta Assembleia, vamos ler a proposta de minuta. A proposta de resolução fundamentada apresentada no ponto 1 da Assembleia Extraordinária foi aprovada por maioria, com 20 votos a favor, sendo 14 do PPD-PSD, 5 do CDS-PP e 1 do Sr. Deputado João Couto Fragoso, independente, e 13 votos contra, 7 do PS, 4 da CDU e 2 do Bloco de Esquerda. E ainda 2 abstenções do CER Cascais, Movimento Independente. Pedia aos senhores deputados que estão contra a aprovação desta minuta que se manifestem, os que se abstêm. Portanto, esta minuta foi aprovada por unanimidade. Agradeço aos senhores secretários a ajuda que me deram e desejo-lhes uma continuação de umas boas férias. Boa noite e muito obrigado.